Bom dia, terceirão. Nossa aula hoje é sobre os tecidos adultos ou permanentes. Então, nós estamos falando de histologia vegetal, né? Que é o estudo dos tecidos dos vegetais. Antes de entrar no assunto de tecidos adultos ou permanentes, eu quero relembrar nossa última aula. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre os meristemas. Então, o que é que são os meristemas? São os tecidos chamados embrionários, né? Os meristemas podem ser divididos em primários ou secundários. Os tecidos meristemáticos primários, eles têm a função de alongamento, de fazer o crescimento longitudinal da planta. O tecido secundário, ele vai fazer o crescimento na espessura, né? Por exemplo, no engrossamento do caule. Uma das características dos meristemas primários e secundários é a intensa atividade mitótica. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo crescimento da planta, né? E esses tecidos, eles vão fazendo mitoses e mais mitoses até a planta alcançar a sua idade adulta. E aí, quando ela alcança essa idade adulta, eles vão se diferenciar, formando o que a gente chama de tecidos adultos, tá certo? Os tecidos adultos, eles vão ser divididos principalmente em tecidos de revestimento, de preenchimento, de condução e sustentação. Então, nós vamos começar falando desses tecidos adultos, nós vamos começar falando do tecido de revestimento. Então, o tecido de revestimento, ele também é chamado de tecido tegumentário, tá? A gente pode comparar esse tecido da planta com o nosso tecido de revestimento também. A nossa pele é um tecido de revestimento, né? Então, da mesma forma da nossa pele, esse tecido de revestimento, ele pode ter tanto células vivas quanto células mortas. Nós, por exemplo, às vezes não fazemos esfoliamento da pele para acabar com as células mortas e ficar com a pele mais viçosa, com células mais vivas. Então, esse tecido de revestimento, ele também vai ter essas células vivas, ele vai ser formado por essas células vivas ou formado por células mortas, tá certo? E a função desse tecido de revestimento é de proteção térmica, ou seja, proteger a planta contra as variações bruscas de temperatura, né? E também vai proteger ela contra a desidratação. Então, muitas vezes, esse tecido de revestimento, ele vai ter grande parte dele impermeável, para não deixar a planta perder água em excesso, tá? E esse tecido também garante proteção mecânica. Que é isso? Protegem os órgãos vegetais, protegem os órgãos mais internos da planta contra invasões de patógenos, por exemplo, de qualquer micro-organismo que pode infectar aquela planta, né? E fazer o adoecimento e até a morte dela, tá certo? Os tecidos de revestimento, eles vão ser divididos em dois. Eles vão ser divididos em epiderme e suber, tá certo? Então, nós vamos falar aí agora da epiderme. A epiderme, ela vai ser proveniente lá da protoderme, tá? Lá do meristema primário, protoderme. Então, a protoderme vai se diferenciar formando a epiderme, tá? Essa epiderme, ela vai revestir externamente todos os órgãos do vegetal. Então, quando você olha para uma árvore, por exemplo, e você enxerga a casca daquela árvore, né? Do tronco daquela árvore, você tá vendo a epiderme daquela árvore, tá? A epiderme, ela
é formada, na maioria das vezes, de células vivas e achatadas, tá? Na maioria das vezes também, essas células são aclorofiladas, ou seja, elas não têm a capacidade de fazer fotossíntese, tá certo? E essa epiderme também, geralmente, ela é uniestratificada. Então, na maioria das vezes, essa epiderme é formada por um só estrato, ou seja, por uma só camada de células, tá? A exceção que o livro traz aí pra gente é o velame. O velame são as raízes de plantas, como as orquídeas. Elas têm a capacidade de absorver água do ar. E aí, suas raízes, né, que são chamadas raízes de velame, elas vão ter essa epiderme com camadas a mais de células. Então, elas não são uniestratificadas, elas são pluriestratificadas, tá certo? Ou é dito estratificadas, tudo bem? A cutina. A cutina é uma substância lipídica, né? Ou seja, uma gordura. Ela é uma substância lipídica que vai impregnar muitas vezes a superfície dessa epiderme, formando o que a gente chama de cutícula, tá? Então, qual a função dessa cutícula? Também evitar a perda de água, tá certo? Então, por isso que muitas vezes quando a gente pega uma maçã, a gente esfrega essa maçã com o tecido, ela fica brilhando, né? Por quê? Porque ela possui essa cutícula protetora para impedir a maçã de perder água. Então, quando você esfrega, aquele lipídio ele vai funcionar como uma cera e aí ele vai adquirir brilho. Isso acontece também muito com folhas de várias plantas. Se você pega um paninho e esfrega ali, ó, aquela folha vai ficar brilhando, né? Por causa dessa cutícula. Mas a função dela mesmo não é ficar brilhando, não. A função dela é impedir a desidratação, ou seja, a perda excessiva de água pela planta, tá? E ela também vai funcionar como uma barreira mecânica contra micro-organismos. Então, ela vai impedir que vários patógenos possam parasitar aquela planta e causando a doença ou a morte por causa deles, tá certo? A epiderme das plantas, elas vão formar anexos, tá? Então, anexos da epiderme. E cada anexo formado vai ter uma função específica. Aqui eu tenho a anatomia de uma folha. Então, aqui nessa anatomia de uma folha, eu consigo ver, ó, a epiderme uniestratificada, ou seja, formada por um extrato de células aqui, ó. Eu tenho a epiderme superior, eu tenho a epiderme inferior. No meio da epiderme superior e da inferior, aqui, ó, eu vou ter outros tecidos adultos, tá? Tecidos de sustentação, tecido de condução. Tecido de condução, aqui, ó. Tecido de condução, xilema e floema. Seiva bruta, seiva elaborada. Parênquima palissadiço, tecido de sustentação aí da planta. Vai dar estrutura para essa planta, né? Nesse caso, uma folha, tá? Mas então, até então, eu quero que vocês observem a epiderme, que é uma única camada celular. E logo acima da epiderme, ou logo abaixo da epiderme inferior, eu tenho a cutícula, tá? Que é essa formação lipídica que ajuda na proteção da planta. Proteção contra patógenos, proteção contra parasitas, proteção contra desidratação. Tudo bem? Então, vamos para os anexos da epiderme. Primeiro anexo da epiderme que a gente pode ver aí são os tricomas, tá? Os tricomas, eles são
expansões, né, dessa epiderme. Quer dizer, essa epiderme, ela projeta essas expansões que podem ser uni ou pluricelulares, tá? Elas têm uma aparência de pelos, é como se a planta tivesse pelinhos, ou a folha, ou o caule, tá certo? Então, esses prolongamentos, essas expansões da epiderme, eles vão ter várias funções diferentes. Dentre elas, pode facilitar o processo de transpiração da planta, porque lá em cima da folha, por exemplo, ou do caule, vai ter a cutícula. Aquela cutícula impede a perda de água, mas a planta precisa transpirar. Então, a pele faz a projeção através dos tricomas, facilitando essa transpiração, tá? Em algumas plantas, além de facilitar a transpiração, ela vai ter função de defesa. Como assim de defesa? Algumas plantas, os seus tricomas liberam substância urticante. Já ouviram falar da urtiga, né? Então, a urtiga é assim, quando você passa por ela, você encosta nesses tricomas dela, libera essa substância urticante, e aí o que acontece? Sua pele vai ficar toda irritada, né? Então, os animais, por exemplo, evitam comer a urtiga por causa dessa irritação, tá certo? Outra função desses tricomas, em algumas plantas, como o dente de leão, eles vão auxiliar na disseminação de sementes, eles vão carregar as sementes. Então, o dente de leão é aquela planta que solta aquela penugem que fica voando, às vezes a gente sopra ela, né? E ela vai voando pelos ares. Sempre junto com aquela penugem tem uma sementinha. Então, o tricoma, no caso da planta dente de leão, é fundamental para levar essa semente mais longe da planta que a originou, para não haver competição entre elas, né? E ocupar outros ambientes também. Tudo bem? Além dos tricomas, nós temos como anexos da epiderme os acúlios. Carol, mas isso aqui é a planta, o caule. O acúlio é o espinho? Não. O acúlio é o acúlio. Ele é resistente, ele é pontiagudo, ele parece um espinho, tá? Função dele, defesa da planta, tá? São pluricelulares. Mas e por que ele não é um espinho? Ele não é um espinho porque ele não tem vasos condutores de seivas. Os espinhos, eles vão possuir vasos condutores de seiva, ele vai ter a mesma cor da epiderme, né? Você pode ver que o acúlio aqui, ele não tem a mesma cor da epiderme. A epiderme do caule aqui é esverdeada, é um caule fino, esse aqui faz fotossíntese. Mas o acúlio não, tá? Então, ele não tem vaso condutor de seiva. Uma das funções dele, além da defesa, também é diminuir a perda de água. Outra diferença interessante para você saber se a planta tem espinho ou se ela tem acúlio, é você fazer a retirada dessa estrutura. Os acúlios saem facilmente, os espinhos não, tá? Um outro anexo da epiderme são as papilas. São essas saliênciazinhas cônicas. A gente não vai conseguir enxergar essas saliências a olho nu, não, tá? Mas a gente consegue sentir, porque ela dá uma textura aveludada para a estrutura da planta. Então, às vezes, algumas folhas têm essa estrutura aveludada, as pétalas das flores têm essa textura aveludada, né? Mas ela é só para dar essa textura? Não. Essa estrutura, essas papilas, elas além de dar a textura e aquela coisa chamativa para as flores, ela também é encontrada no estigma da planta, tá? No estigma, o estigma é a parte feminina da planta. Então, ela auxilia na aderência e no reconhecimento do grão de pólen. E aí, ela vai ser fundamental na reprodução, tá? Então, ela que vai reconhecer se aquele grão de pólen é da espécie, se ele pode fecundar aquele estigma, certo? O outro anexo embrionário, o outro anexo da epiderme são os estômatos.
Os estômatos, ele tem várias funções, como vocês podem ver aí, ó. Respiração, fotossíntese e transpiração. Então, onde que eu vou encontrar essa estrutura? Essa estrutura vai estar presente em folhas e caules verdes. Nas raízes, nunca. E também ela não vai estar presente em frutos e sementes. Então, eu só encontro estômatos em caules verdes e folhas, tá certo? Como eu falei, a função respiração, fotossíntese e transpiração. Então, na respiração, os estômatos eles vão se abrir e fechar para fazer as trocas gasosas, absorver oxigênio, liberar gás carbônico. Na fotossíntese, o contrário, eles vão se abrir para absorver gás carbônico e liberar o oxigênio produzido. E na transpiração, ela vai perder vapor de água, ou água líquida mesmo, tá? Algumas plantas mesmo perdem bastante água líquida, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Esses estômatos, como eles têm diversas funções, ele vai possuir muita variabilidade de uma planta para outra, né? Então, algumas plantas, por exemplo, elas vão ter folhas bem grandes, bem largas, e aí vai ter uma grande quantidade de estômatos, e eles vão ficar, na maioria do tempo, exposto ao sol, que é um dos fatores que faz com que ele abra, e aí ele vai ter muitas vezes uma transpiração muito grande, uma troca gasosa muito rápida. Vai depender do tipo de planta, do ambiente onde ela tá. Por exemplo, uma planta lá da floresta amazônica, onde chove o tempo todo. Essas plantas elas têm que ter esses estômatos abertos o tempo todo para eliminar o excesso de água que vai entrando pelas raízes. Agora, uma planta como o cacto, que é de área deserta, que não tem muita água disponível, ele tem suas folhas modificadas em espinhos. Muitas vezes o caule faz a fotossíntese e esses estômatos vão estar mais presentes no caule e vai ter um controle muito grande da abertura e do fechamento dele para que não haja excesso de transpiração e muita perda de água, tá certo? Então, como vocês entenderam, os estômatos têm um mecanismo de abertura e de fechamento. Eu não vou entrar muito no mérito agora, porque a gente vai ver esses mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos quando a gente for estudar a fisiologia do estômato, tá? Lá em fisiologia vegetal. Então, agora é só para vocês saberem por que eles vão ter essa variabilidade de uma planta para outra, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Então, junto dos estômatos, de todos os estômatos da planta, tem uma câmara chamada subestomática, tá certo? Essa câmara subestomática, ela vai fazer a comunicação, né, com parênquima, ou seja, com tecido, o tecido de preenchimento que tá logo abaixo da epiderme, igual lá naquela imagem da folha, né? Então, vou voltar lá na imagem da folha, só um minutinho. Aqui, nessa imagem aqui, ó, eu tenho a epiderme e aqui eu tenho os parênquimas, né? Parênquima palissadiço, parênquima esponjoso, tecidos de condução. Então, vai ter uma ligação dessa epiderme com os parênquimas. Quem vai fazer essa ligação? Quem vai fazer essa comunicação vai ser essa câmara subestomática, porque muitas das vezes, como vocês podem observar na imagem, olha esse parênquima aqui, ó, palissadiço e o esponjoso. Ele é bem verde, porque ele é clorofilado. Ele vai fazer fotossíntese, né? Então, o estômato vai estar na epiderme, ele vai absorver os gases e ele tem que trazer esses gases aqui para o parênquima. Por isso que existe essa câmara subestomática
para fazer essa ligação. Tudo bem, pessoal? Então, vamos falar agora do suber, né? O suber é um tecido de revestimento secundário, tá? A epiderme é um tecido de revestimento e o suber também. O suber é considerado secundário. O suber recebe esse nome porque ele é impregnado por uma substância também de origem lipídica chamada suberina, tá? E essa suberina, ela vai dar uma certa resistência para aquelas células, caracterizando o suber como um tecido morto, tá certo? Como eu falei, ele vai ser um tecido bastante resistente. Se ele é resistente, ele vai agir contra a transpiração excessiva e auxiliar no isolamento térmico da planta. Então, ele também vai proteger a planta da perda excessiva de água e ela protege os órgãos da planta, que são células vivas, contra as mudanças de temperatura, mudanças bruscas de temperatura, tá? As plantas que têm o suber, né? Muitas vezes ela pode ser utilizada, esse suber pode ser utilizado na indústria. Esse suber, ele vai se modificar também, formando lentícelas e os ritidonas. Mas antes de falar das lentícelas e do ritidona, eu quero falar de uma planta chamada sobreiro, tá? O sobreiro é uma planta que tem como seu revestimento externo o secundário, o suber. E essa planta, ela é muito utilizada no comércio. Vou mostrar essa planta para vocês. Então, essa aqui é o sobreiro. E aqui, essa casca todinha aqui que você tá vendo soltando da epiderme aí, ó, é o suber do sobreiro, que a gente chama popularmente de cortiça, que é muito utilizadas na fabricação de rolhas e agora também em sapatos femininos, abas de boné, bolsas. Então, é um tecido vegetal, na verdade, muito utilizado no comércio hoje em dia, na fabricação desses produtos, tá? Falando do sobreiro, o sobreiro, ela é uma espécie de carvalho que chega a viver em torno de 300 anos, tá? E essa cortiça, ela não pode ser tirada anualmente. A retirada dessa cortiça, ela só pode acontecer a cada 9 anos, mas só depois que a planta tem em torno de 30 a 35 anos. Então, essa planta, ela tem que formar esse tecido externo, esse suber, né? Para formar esse suber, ela vai demorar em torno de 35 anos. E depois que ele é retirado a primeira vez, para ele ser formado a segunda vez, demora em torno de 9 anos. Então, é muito interessante saber também que a planta não morre ao tirar esse suber. Mas ela não morre por quê? Desculpa. Porque ele é um tecido morto, né? Que não influencia tanto a vida da planta. Apesar dele ser importante, né? Para controlar a transpiração e como isolante térmico. Tá certo? Então, vamos falar das adaptações do suber, né? As adaptações do suber, ele vai se adaptar, como eu falei, em lentícelas e ritidonas. Então, nós vamos falar primeiro das lentícelas. As lentícelas são isso aqui, ó. Esses pontos, tá vendo? Que aparece aqui no suber dessa planta, tá? Então, elas são pontos de ruptura. Ruptura por quê? Porque, como eu falei, o suber, ele vai ser um tecido resistente
que vai proteger contra perda excessiva de água e troca gasosa. Então, essas rupturas vão facilitar a troca gasosa que é necessária e a transpiração que é necessária. Não deixa transpirar demais, mas não pode ficar sem transpirar, né? Então, elas vão permitir que a planta faça a troca gasosa e a transpiração. São visíveis a olho nu. Vão estar presentes em caules e em raízes, né? Lembra que os estômatos não estão presentes nas raízes, mas as lentícelas estão presentes nas raízes, porque as raízes também precisam fazer troca gasosa e transpiração, tá? Também pode ser encontrado em alguns frutos. Aqui o exemplo que eu coloquei para vocês, as maçãs. Esses pontinhos esbranquiçados que a gente tá vendo aqui, ó, na casca da maçã, tá? Diferente do estômato, as lentícelas, elas vão ficar abertas o tempo todo. Então, ela não tem controle de abertura e fechamento, não. Então, o tempo todo elas estão abertas, ok? E vamos falar das modificações do Suber em ritidonas. Então, a ritidona, ela é formada a partir do engrossamento do caule da árvore. Então, você pode ver aqui que essa árvore, ela tá perdendo parte do seu caule. O Suber, então, ele não acompanha esse engrossamento e ele começa a rachar e vai caindo, tá? Sendo substituído por um novo Suber. A planta não vai ficar sem o Suber, tá? Mas o mais antigo, que não consegue acompanhar esse engrossamento, ele vai sendo retirado dessa planta. Então, essa parte velha que vai caindo, nós damos o nome de ritidona. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula hoje vai ser só essa, tá? Eu espero que vocês assistam esse vídeo pelo menos mais de uma vez. E depois eu gostaria que vocês, para casa, fizessem um mapa mental sobre os meristemas primários e secundários, fazendo a diferenciação deles, e outro sobre os tecidos adultos de revestimento. Então, vocês vão falar sobre tudo que nós falamos nessa aula aí, sobre a epiderme, né? Sobre os seus anexos, sobre os anexos que essa epiderme forma. Vocês vão falar sobre o Suber e sobre como ele se diferencia. Então, bons estudos para vocês. E lembrem, eu tô no WhatsApp pronta para tirar qualquer dúvida, tá? Bom dia!